Hoje não tem nenhuma possibilidade de mudança. Eu falei ontem com 2 fontes altas da Conmebol e confirmaram o Monumental, enfim, não tem nenhuma discussão sobre isso. E a venda começa, e essa é uma informação que reafirma, né, a manutenção do Monumental, começa semana que vem. A venda geral. O que que é a venda geral? É a venda daqueles assentos meio do campo, que são vendas muito para torcedores locais, mas que podem ser vendidos para Torcedor, torcedores de outros países também, né. Vão ser 40.000 lugares nesse meio. A Conmebol já até começou ontem a venda do que eles chamam de, venda de hospitalidade, que é aquele pacote que vem junto a passagem e tal, aí sai mais caro para o bolso, né, para o pessoal que for comprar aí, pessoal do Botafogo e Atlético Mineiro que tiver confiante e já quiser comprar, esse primeiro pacote, com certeza, eu não vi o preço, mas já vai ser mais caro. Mas a venda geral, e aí é um tema que a gente pode entrar, a Conmebol deu uma ajustada já no ano passado, no Maracanã, e ela acertou o preço, tanto que encheu o Maracanã, né. Por quê? Em Guayaquil eles tinham errado na mão feio, tinham colocado $80 por ingresso, e aí foi uma coisa que ficou vazia, eles tiveram que fazer um racha lá para a torcida do equatoriana mesmo, local, conseguir ir. E agora, ano passado, eles botaram ali na casa de $40, $45, e aí já é um preço que a galera consegue comprar para ir para uma final de Libertadores, está mais dentro de um pacote, provavelmente vai ser nessa linha, né, dificilmente eles vão voltar, porque o entendimento é que teve um acerto nessa redução de preço. E o que não vai ter ainda na semana que vem são as vendas dos fundos de campo. Por quê? Porque a definição da vaga, embora o Botafogo e o Atlético Mineiro já estejam encaminhados, você espera um pouco depois para você operacionalizar essa venda para os fundos de campo, que cada clube vai ter 22.000 lugares nesses fundos de campo, um pouco mais do que o Maracanã. Maracanã tinha 19.000 ali para Boca e Fluminense, cada torcida tinha 19.000. É uma carga considerável, né, o Monumental tem em torno de 86.000, então a Conmebol está prevendo aí números aproximados, em torno de 84.000 no total, mas essa venda para os locais vai demorar um pouco mais, porque vai ter a definição na quarta-feira, aí você demora um pouco para botar plataforma, os sócios torcedores de Atlético Mineiro e Botafogo serem adaptados para você poder usar. Eu já estou aqui falando como se fosse Atlético Mineiro e Botafogo, né, se forem os dois, demora um pouco para colocar, se eventualmente for o River e o Peñarol, vamos ser sinceros que vai ser muito difícil, né, mas se eventualmente tiver um River ali, aí você também faria essa adaptação, então essa venda ainda vai demorar um pouco mais, essa venda de 22.000. E aí a gente pode mostrar como é o tamanho da bilheteria de uma final de Libertadores, é uma coisa fora de proporção, comparado inclusive com jogos no Brasil, final de Copa do Brasil e tal. Vamos colocar ali no próximo quadro, que é ano passado, a receita de bilheteria foi em torno de 32 milhões de reais e a carga de ingresso foi em torno de 70.000. Então, se você tiver algo que se repita, e a gente vai ter que ver como que vai ser a aceitação, porque é diferente, né, Fluminense e Boca foi um jogo que o Fluminense era mandante, mandante não, mas o que o Fluminense jogava e era o jogo no próprio Rio. Se for eventualmente, de fato, Botafogo e Atlético Mineiro, você não vai ter nenhum time da casa. Então, você vai ter que ver se vai conseguir chegar nessa carga, mas fato é que é uma bilheteria que é acima de qualquer jogo no Brasil, inclusive de final de Copa do Brasil do ano passado, Flamengo e São Paulo, e que um quarto desse valor vai para cada um dos clubes finalistas. Então, eles levam mais um dinheiro, além daquela cota que você já tinha prevista, o restante de 50% ficam com a Conmebol. Esses são os dados, aí a gente pode discutir essa questão, se tiver 2 brasileiros, se vai chegar, enfim, se você vai conseguir vender uma carga de 84.000. Eu acho que tem duas coisas aqui, né? Questão da final única. O primeiro ponto, assim, a possibilidade de mudança ela é completamente diferente do ano passado, porque a comparação foi com o Fortaleza e LDU, só que a mudança de Montevidéu para Maldonado, no ano passado, que também se deu porque eram 2 times sem torcida, ela aconteceu antes da definição das semifinais, antes das semifinais começarem. E aí a Conmebol não dirá que anunciou a mudança. Eu conversei também ontem com gente da Conmebol,
que diz o seguinte: veja, no ano passado nós tínhamos 2 hipóteses de estádio. Eles tinham acordo com as 2 hipóteses. Mas o fato é que o noticiário disse, no dia 15 de setembro, que a decisão saía de Montevidéu para Maldonado. Quando foi anunciado, o Corinthians ainda não tinha entrado na semifinal contra o Fortaleza. Então, podia ser uma final em Montevidéu com a torcida do Corinthians enchendo a parte dela. Podia. A mudança foi anterior. Dessa vez, o que aconteceu, como o Rodrigo escreveu hoje, é exatamente o que aconteceu. A Conmebol anunciou Buenos Aires e esperou a definição dos finalistas para não correr o risco de ter um time do Equador, que a viagem é muito longe, um time um time sem torcida da Argentina, ou o Boca Juniors jogando no Monumental de Nunes, ou, enfim, entender que tinha 4 times com capacidade para fazer um grande público, lotação completa talvez não, mas um grande público no maior estádio da América do Sul hoje. Porque é isso que é Monumental. Por isso que a carga de ingresso é um pouquinho maior, como o Rodrigo mostrou, no Monumental de Nunes do que no Maracanã. Porque o River fez a mudança do Monumental para tirar a pista de atletismo e aproveitou para fazer esse marketing de o maior estádio da América, que era o Maracanã desde 1950 e deixou de ser com o crescimento do Monumental de Nunes. O contrato assinado, a decisão vai ser no Monumental de Nunes, não tem volta, não tem outra situação. Não se cogitou outra situação. E eu estou curiosíssimo para ver o Monumental novo. Vou para a semifinal agora, Atlético e River Plate e Atlético, para ver o novo estádio Monumental. O Monumental sempre foi um estádio, com perdão da redundância, monumental, mas ele estava envelhecido, né? Estava velho. Vou conhecer de dentro o novo Monumental de Nunes na terça-feira. Pois é, eu tive lá depois do Palmeiras e Boca, né? Conheci o novo estádio que não estava pronto, inclusive, estava em obras ainda e ainda deve ter algum retoque sendo feito. E é um estádio de futebol, não é uma arena, mas é bacana, tá novo, tá bem ajustado. Eles fizeram um caminho muito legal do Museu do River, né? Oi. Deixa eu fazer uma observação só, desculpa. Você sabe que eu acho que arena e estádio a gente pode usar como sinônimos. Eu entendo quando a gente fala arena por causa da confecção, da estrutura fechada, tipo Amsterdã Arena. Mas a arena, eu sempre gosto de fazer essa observação. Arena, do latim, significa areia. O Coliseu de Roma era o Anfiteatro Flávio. Aliás, o Anfiteatro Flávio. A arena não é a construção. A arena é onde os gladiadores lutavam sobre a areia. Por isso que a arena chama arena, porque é areia. É uma doideira a gente falar assim, é um estádio, não é uma arena. Ok, é um estádio aberto, amplo. Eu estou chato com essa... que as palavras tomaram sentidos, às vezes, diferentes do que é original, e é o uso popular, né, PVC? Você tem toda a razão, mas... Enfim. Não, é que é por causa da questão do conceito multiuso, né? É isso que eu quero me colocar nesse aspecto, né? Que é o conceito multiuso, né? Por exemplo, o estádio do Peñarol, né? O estádio do Peñarol também ele não foi feito para fazer outros eventos. É um estádio de futebol e por isso eu diferencio entre estádio e arenas. E tem até arame farpado do lado, no alambrado. É uma coisa meio até um pouco choca um pouco a gente que a gente está. Mas aí a gente viu qual é o comportamento da torcida do Peñarol, né? Não, sim, Mas, sim, claro, por isso eu que vi, eu tem arame estava lá, farpado, né? Digamos assim. eu estava lá naquela confusão lá, Palmeiras e Peñarol, lá do Felipe Melo, e morri porque a Mancha Verde não deixou. Bom, meus caros, olha, tá aí o Márcio Rodrigues, já ele deu a letra, né? Agora eu vou ter que mandar essa. Cadê a camisa vermelha, senhor Rodrigo Matos? É que, PVC, como é que é a história? Que o cara que projetou o nosso programa, a roupa nossa para hoje? O estilista? É, O estilista.
Pois É, é. compensação, eu O tô cara com que arruma. listras que nem o Massini, mas aconteceu na quarta no All News também. Eu e Tirone aparecemos de marrom e a Mili estava reclamando. Pô, mas ninguém me avisou que todo mundo ia estar de marrom hoje. Então, só lembrando, falar o óbvio, que isso não é combinado, claro, mas que eu e o Rodrigo tem o mesmo estilista, Não, tá e bom? você e eu temos o mesmo candidato. É. Ih, pois é. A Sandra Mara está dizendo o seguinte: surreal final da Libertadores na Argentina, sendo o mais provável uma final com dois times brasileiros. O PVC pincelou sobre final única. Cara, eu vou confessar para vocês, eu não gosto. Eu queria muito que a América do Sul voltasse a ter a final em dois jogos, mesmo que fosse dois fins de semana, cada jogo na sua casa. Vocês têm opinião formada sobre isso? Claro, eu queria ouvi-los. Rodrigo, o que você pensa sobre final única? Antes vou dar até uma informação aqui para a Sandra. A CBF cogitou até em algum momento ir lá e falar com a Conmebol sobre a final, se obviamente Botafogo e Atlético Mineiro se confirmassem, mas sinceramente eu não vejo espaço para mudança. Então vai ser confirmado não, o Monumental já está absolutamente confirmado, então não tem essa possibilidade, mas até houve essa cogitação.